o último entrevistado, ele falou, a gente tem que começar a ver de que forma que essa pessoa, se ela deve ou não permanecer na nossa vida. Eu achei isso muito massa, porque a Rê tem uma amiga que tece esse tipo de comentário, mas que justifica a permanência dela na sua vida, porque você consegue discernir, enfim. Camila, é com você, vou parar de falar aqui. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. É porque eu fiz assim, mais ou menos. É porque quando a gente tira um pai da vida, tô falando do meu pai, entendeu? Mas assim, se é uma pessoa da sua família, ou um colega de trabalho que você não tem autoridade sobre ele, né, que você vai falar mal da pessoa, vai falar, ele tá fazendo negging comigo, demite ele, né, aí quando eu falo de Pedro, eu conheço mais de quem tá falando do que de Pedro, né? Isso. Mas você sabe, às vezes a gente tem que trabalhar para tirar alguém de perto da gente mesmo, né? Isso é tão legal porque algumas vezes são relações que são difíceis de serem cortadas. Por exemplo, uma relação no trabalho, você é obrigado a conviver com aquela pessoa, a não ser que você peça demissão, e talvez você decida não pedir demissão. Você não pode, né? Tem gente que não pode. Mas eu posso não tê-la na minha vida. Eu convivo lado a lado como colega de trabalho, mas ela não participa da minha vida. E isso é possível ser feito com pessoas da família. Porque às vezes existem relações muito difíceis e complicadas dentro das famílias. E muitas vezes a gente luta por manter, porque é da família, e existe uma tradição religiosa de que você tem que amar todos os irmãos, os pais, honrar e tudo, que nos impede às vezes de ocupar outros espaços mais sadios emocionalmente, que é importante que a gente possa romper ligações, mesmo estando lado a lado. Ou seja, essa pessoa não é alguém que eu conto minhas coisas, eu não converso com ela, eu não procuro para conversar. Se ela procura para conversar, tá. Sabe quando a gente não dá sequência à conversa, que o outro vai sentindo que, eu não vou conseguir conversar com essa pessoa? Beleza. E eu vou, aos poucos, retirando essa pessoa da minha vida, mesmo ela estando ali do lado. E eu acho também que às vezes a gente dá um poder às pessoas que as pessoas não têm. Então, por exemplo, às vezes a gente fala com as pessoas coisas das nossas vidas, com pessoas às vezes próximas, às vezes nem tão próximas, e à medida, sei lá, vou pegar um exemplo, eu me critico por alguma coisa específica, e à medida que eu tô me criticando sobre aquilo para você, eu tô te dando a liberdade de me criticar também. Eu tô compartilhando uma coisa que é muito séria. Às vezes você uma mãe, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Uma mãe começa a falar mal do filho com aquele determinado grupo de amigos. Ela está, de alguma forma, sem perceber, permitindo que aqueles amigos façam esta leitura sobre o filho dela. Então, é sobre isso que eles vão falar. Daqui a pouco eles vão estar falando sobre o filho dela e ela não vai gostar. Né? Assim, um familiar, irmãos, enfim. Eu acho que a gente precisa dosar ali até quando é seu e até quando é do outro também. Para ver como fica esse compartilhamento de sentimentos, de emoção. Porque na hora que você vai fazer uma reclamação dessa, você está reclamando, você está pondo todas as suas emoções para fora. Aquela pessoa tá ali num nível suficiente, né? Ela tem um nível de relação com você suficiente para que você entregue nas mãos dela o julgamento sobre a sua vida. Então, eu acho que passa um pouco por aí também, né? A gente que é tão preocupado com isso. E um outro ponto aqui que eu queria trazer, voltando só um pouquinho, Camila, a Mariela falou... eu escuto, eu acabo ouvindo e eu vou fazer um julgamento sobre o que o outro está falando e tal. No meu caso, eu acabo ouvindo e às vezes eu vou entender o que eu sinto sobre o que o outro está falando. Por que será que aquilo me afetou? Né? Quando afeta, eu acho por que me afetou? E aí eu acho que isso tem alguma ligação, me afetou porque eu acho que a gente tem medo, todos nós, e a matéria de O Tempo hoje, né, sobre a temática, vocês podem ler lá do Paulo Henrique, no portal O Tempo, e também no jornal impresso, ela fala também sobre fracasso, do quanto a gente tem medo e teme o fracasso, né? O quanto o fracasso é visto, o fracasso, os erros, são vistos de uma forma tão pejorativa que acabam a gente quer sempre estar bem, a gente quer sempre ser melhor,
de alguma forma, esse medo do fracasso afeta muito o julgamento do outro, nos afeta muito por causa desse medo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse desejo, necessidade de ser sempre tão bom que nós temos. Mas a gente vive nesse mundo atual, né? Você tem que fazer sempre, acordar às 5 horas da manhã, fazer a sua malhação. Quer dizer, não chama malhação, é treino. Tem que treinar. Tem que treinar. E eu que falo ginástica. Isso. Então, você treina, depois você não se alimenta, toma café da manhã, são suplementos, né? Depois você vai para o trabalho. O trabalho não é, agora você é produtivo. Aí na hora que você vai descansar, você também está sendo produtivo. Não há espaço para o fracasso. Só que quando você fala fracasso, eu até falei fracasso, não gostei de ter escutado o que eu falei, porque não há espaço para a tentativa. É como se a gente tivesse sempre que acertar todos os dias. E só fracassa mesmo quem nunca tenta. Só não fracassa, né? Não, fracassa. Não, eu falei, só fracassa mesmo quem nunca tenta, porque ele nunca se colocou naquela situação. Então, ele não pode dizer nada daquilo. Quem tentou, pode ter a chance de conseguir, mas pode também ter a chance de não conseguir. Isso vai reverberar dentro de você e faz parte de você entender algo sobre si, seus limites também. Mas a gente vive num marketing dos superpoderes, do tempo para tudo, do super produtivo. Isso tem um outro nome, porque a gente está falando do nagging, tem o affirming, que hoje é isso, né? Você é lindo, você é maravilhoso, tudo que você faz é maravilhoso. De positividade. E aí quando a pessoa vai para a rua, que recebe meia crítica ou que mundo cruel. O Camille, e o papel da internet nisso, principalmente para essa nova geração que é nativa digital? A internet tem um papel muito traiçoeiro, porque quando na verdade a internet é muito legal, mas o algoritmo, ele funciona muito contra a gente, percebam. Ele vai te isolando cada vez mais. A internet é fantástica, tem muita coisa dela maravilhosa, mas o algoritmo, ele vai te isolando em determinados lugares. Isso é rede social, né, que a gente está falando. Isso. E se eu começo a ver sempre uma coisa negativa e aquilo vai sendo alimentado, isso entra no meu pensamento, faz parte do meu pensamento, eu começo a pensar negativamente sobre mim, negativamente sobre o outro, etc. É difícil, muitas vezes, para o adolescente, porque ele não está pronto, e para o jovem adulto, a ver de fora isso que acontece e conseguir romper isso. E por que o adolescente, o jovem adulto não está pronto? Porque dentro daquele corpo físico existe um órgão que vai terminar de ficar pronto lá por volta dos 23, 24 anos, que é o cérebro. O cérebro, ele está ainda em processo de amadurecimento, só depois que ele fica pronto. Então, os nativos digitais estão imersos dentro das redes sociais da internet, usufruindo de um órgão que não está pronto. Ou seja, estamos deixando este órgão amadurecer com toda essa infiltração negativa dentro dele. E o ambiente hostil. Um ambiente hostil. Pensamos a mesma coisa que o ambiente hostil? Jesus amado. Que eu fiquei pensando numa fruteira, né? Que se tem uma maçã podre ali, vai tudo apodrecer se você não precisa fazer nada. Você só deixa a maçã podre ali que o ambiente faz tudo ficar ruim, né?